Teatros gregos. O teatro grego teve suas origens no século V a.C., nas orgias de Dionísio, que era o deus do vinho. Ele era o filho de Zeus com a princesa Semele. Suas funções eram realizar o plantio e a colheita da uva, assim como a produção do vinho. Ele era considerado também o deus da fertilidade. Seus rituais eram durante suas orgias, que duravam cerca de uma semana, e usavam-se fantasias, máscaras e cantavam-se cantos líricos, que mais tarde viraram formas de representações cênicas. O teatro grego teve início em Atenas, na Grécia, por volta de 550 a.C., e foi muito importante no desenvolvimento da cultura grega, e serviu de influência e inspiração para outros povos da antiguidade, como os romanos. O termo teatro, do grego, significa local onde se vê. O teatro grego era formado por diversos elementos, cenários e figurinos. Além da presença de júris, eles apresentavam músicas, danças e mímicas. As máscaras eram um instrumento essencial do figurino dos atores, sendo muito utilizado no teatro grego, já que as mulheres não participavam das atuações. Elas não eram consideradas cidadãs da polis. As máscaras, muito coloridas, podiam representar personagens dos dois sexos, feminino e masculino. As máscaras gregas são até hoje o símbolo do teatro. A arquitetura dos teatros gregos possuía como característica a construção ao ar livre, chamados de teatros de arena, em forma de meia-lua. Visando uma melhor acústica, eles possuíam uma grande plateia. Merecem destaque o Teatro de Delfos e o Teatro de Dionísio. Na época clássica, diversos teatros foram construídos na Grécia. Para os gregos, ir ao teatro representava um grande acontecimento, que aos poucos foi tomando conta da vida social dos habitantes. Tragédia. Do grego, o termo tragédia é formado pelas palavras tragos, bode, e oidé, canção, e significa canção ao bode. Nas celebrações a Dionísio, um bode era sacrificado para oferenda, e ainda os homens se vestiam de sátiros. Trata-se do gênero teatral mais antigo de todos, o qual estava baseado nas histórias trágicas e mitológicas, por exemplo, o medo, a morte, o terror. Ou seja, a tragédia é um gênero artístico que representa uma peça teatral com um final infeliz. Comédia. Do grego, o termo comédia significava um espetáculo divertido. É um gênero teatral baseado nas sátiras que abordava diversos aspectos da sociedade grega de maneira cômica. Os júris da comédia não eram aristocratas, como na tragédia. Para Aristóteles, a tragédia era um gênero maior, que representava os homens superiores, enquanto a comédia representava a vida cotidiana e por isso era inferior, e era encenada pelos cidadãos da polis. Teatro de Epidauro, primeira metade do século IV a.C., situado em Argólida, às margens do mar Egeu, era um dos maiores teatros com acústica perfeita para o tempo. Até mesmo o som de uma moeda caindo poderia se ouvir das últimas arquibancadas. Teatro de Dodona, século III a.C., localizado no sítio arqueológico de Dodona, ao pé do Monte Tomaro, nas ruínas de um santuário. O Oráculo de Zeus é um dos anfiteatros mais bem preservados até os dias atuais. Odeon de Herodes Ático, 161 d.C., localizado na vertente sul da Acrópole de Atenas. Era uma estrutura coberta e tinha capacidade para até 5.000 pessoas. Construído por Herodes Ático para sua esposa falecida, Regília. Teatro de Delfos, século IV a.C., localizado no sítio arqueológico de Delfos. Foi local dos concursos e apresentações de música e poesia
associados aos Jogos Píticos. Os Jogos Píticos eram os mais importantes da Grécia depois dos Jogos Olímpicos. Eram celebrações em honra ao deus Apolo. Esses jogos eram competições esportivas e artísticas. Teatro de Segesta, meado do século IV a.C., situado onde hoje se encontra Sicília. Segesta foi uma das cidades mais potentes da Grécia, porém hoje se está em ruínas. Teatro de Siracusa, século V a.C., situado no Parque Arqueológico de Neápolis. É o sítio arqueológico que possui um dos mais importantes monumentos daquele tempo. Teatro de Dionísio. Data-se do ano 330 a.C. Foi um dos mais importantes teatros da Grécia Antiga. Encontra-se na Acrópole Sul de Atenas. Você sabia que muitas peças teatrais gregas são representadas até hoje, visto a influência que tiveram por todo o mundo? E são elas: Édipo Rei, de Sófocles, Prometeu Acorrentado, de Ésquilo, as Troianas, de Eurípides, as Vespas, de Aristófanes. Fontes de pesquisa: Wikipédia, toda matéria, sua pesquisa e imagens do Google.